tais crises ainda são acentuadas pela situação paradoxal na qual os países que vivem os extremos de excesso dos países mais avançados tecnologicamente, desperdício pela elevada oferta, criando sociedades obesas. E aí expressa até mesmo fisicamente que a gente pode ver isso. E na escassez, que são os países menos avançados tecnologicamente, mostrando a carência, que tem a carência mais básica para a sobrevivência e ter então uma elevada demanda, formando então sociedades mais sérias, quer dizer, o máximo da magreza, digamos assim, da sociedade. Tá? Então a gente vive esses extremos. É um paradoxo. A gente tem tecnologia, daria para resolver os problemas, mas infelizmente a prioridade não é essa. Continua com esse equilíbrio. Países do norte contra os países do sul, é quase isso. Tá? Então, essa realidade aí que a crise de alguma forma modificou um pouco o cenário, mas de forma geral ainda vivemos isso aí. E esse não é um problema local ou nacional, mas é um problema mundial. Então a gente vê que a responsabilidade que nós nos convida, nos convoca quase, não é uma responsabilidade individual, mas é uma responsabilidade coletiva, global, tanto nas esferas social, política, econômica e ecológica. É isso que ele está, de alguma maneira, mostrando que é o que nós devemos fazer. E, embora necessário e possível, esse equilíbrio entre excesso e escassez não foi ainda alcançado. Pelo menos até o momento, em função de interesses escuros, principalmente do poder econômico e do poder político, infelizmente. E isso não é um problema só brasileiro, tá, gente? É no âmbito global mesmo. Quer dizer, existem interesses de empresas multinacionais que, infelizmente, controlam todas as decisões políticas e interferindo aí nesse equilíbrio que a gente deveria alcançar. Então, vamos às considerações finais, para não cansar vocês, e no final a gente pode então fazer uma discussão em relação a tudo isso que a gente viu. Bom, o homem é um ser metabolizante. Isso significa que ele tem necessidade de assegurar a manutenção das trocas para a sua sobrevivência. Ele precisa necessariamente de produzir e de consumir. Isso é um fato. Nós somos seres metabolizantes, nós somos um ser biológico. Aí a tecnologia que favoreceria esse processo, paradoxalmente, criar problemas de proporções grandes. Então, esse que é um pouco a mensagem que o Randiola está nos passando. Porque a técnica e a tecnologia não são isso. Tanto que alguns críticos do Randiola vão acusá-lo de tecnólogo, ou tecnofóbico, como se ele tivesse medo, se ele tivesse uma certa restrição em relação à técnica. Não é isso. Agora, ele faz uma crítica à técnica em si, ou à tecnologia em si. Mas o que ele mostra é o uso que é feito dessa tecnologia, que é um uso predatório, um uso que realmente, ao invés de possibilitar esse equilíbrio do homem com a natureza, de equilibrar os países pobres com os países ricos, infelizmente isso não está acontecendo. Então, o homem, como a gente viu, ele é um ser biológico, tem que fazer o metabolismo, ele tem que realizar essas trocas. Mas, como ser pensante, ele realmente precisa dessa responsabilidade para assegurar a possibilidade de tais trocas para a atual e as futuras gerações, tanto as humanas quanto as demais espécies. E isso que é interessante, não está falando apenas da espécie humana. O tempo todo ele está falando da biosfera. O tempo todo ele chama a atenção que as nossas ações têm consequências na biosfera. São todas as espécies que estão sendo ameaçadas pelas nossas ações. Isso implica, então, que nós temos o dever de buscar soluções coletivas nos âmbitos local, nacional, mundial, para esse problema que é de escala global. Certo? Então, a situação é grave justamente por isso. Então, como seres conscientes de nossa liberdade, de seus contrapontos, a necessidade, o âmbito biológico e a responsabilidade do âmbito ético, temos que agir o mais rapidamente
todos já viram, né, que é uma animação da Disney, da Pixar, que mostra a realidade da Terra, né, o momento pós-apocalíptico, digamos assim, que simplesmente sobrou no planeta uma maquininha que compacta lixo. O que sobrou da Terra são pilhas e pilhas de lixo, e essa maquininha compacta lixo e sobrou tudo que servia uma barata. Então é bem significativo, né? E aí toda a história se passa em torno disso, né? Tem uma nave espacial que monta, que é um dos sobreviventes da Terra, todos gordos, eles estão lá sentadinhos, né? Então, vocês já viram? Tem que ver, que é um desenho muito lindo e que mostra exatamente isso. Um cenário distópico, né? Quer dizer, é o contrário da utopia. É o contrário, a gente chegou numa situação em que a Terra não tem nenhuma forma de vida, a não ser uma barata e um robozinho, que é o único que sobrou também. O trabalho dele é compactar lixo. Aí vai empilhando lixo, tá? E os únicos sobreviventes estão numa nave espacial girando, aguardando as condições da Terra, né, de vida para eles retornarem. Só que eles ficaram tão acomodados que eles são bolinhas, eles são todos ficam todos na cadeirinha, eles não têm movimento nenhum, eles não sabem andar. É muito interessante, porque é uma metáfora muito plausível do cenário que a gente pode viver se as coisas acontecerem, né, no ritmo que elas estão acontecendo. Tá? Então, eu recomendo esse filmezinho que é muito interessante. Então, nesse sentido, né, para a gente finalizar, então, o esquema que eu vou propor aqui resume um pouco, né, em linhas gerais, o que foi apresentado aqui. Então, o homem, ele é um ser biológico, mas é também, tem também o dever ético. É o tema-alvo, o título da nossa, né, exposição. Quer dizer, a gente passa do ser biológico para o dever ético. Mas como? É o que ele nos mostra. Como ser vivo, nós temos que fazer o metabolismo. Isso significa para ele, primeiro, livre da liberdade. Mas o fato da gente também ter pensamento, né, o fato da gente ser um ser racional, nós temos que ter, então, a responsabilidade. Então, nesse sentido aqui, a gente fecha, digamos assim, esse ciclo. O homem, ele não é apenas um ser biológico, ele tem também a responsabilidade. Então, nesse sentido, fecha, não sei se eu consigo, da forma como eu, né, queria, mas, de certa forma, era isso que eu queria passar. Quer dizer, a gente não é apenas um ser biológico, nem é apenas um ser, digamos, um ser racional. A gente é as duas coisas. E, para isso, a gente tem que usar a nossa responsabilidade para assegurar que essa necessidade que nós temos de realizar o metabolismo continue, né, continue sendo possível. Né? Então, se desde os primórdios, né, a visão do Hans Jones, o metabolismo assegura a possibilidade de haver a responsabilidade, agora, graças aos atos de produção e consumo de nossa sociedade, que é altamente tecnológica, somente a responsabilidade globalmente assumida poderá assegurar as condições de possibilidade de continuidade do metabolismo, consequentemente da existência da espécie humana e de outras formas de vida na biosfera. A mensagem que nós vamos para a nossa civilização tecnológica não poderia ser mais clara. Ele vai dizer, né, sem a responsabilidade, efetivamente assumir todos nós, seres humanos, nossa espécie não apenas colocará em risco a continuidade das outras formas de vida, mas estará fadada à extinção. Nós, como seres metabolizantes, dependemos das condições ambientais para assegurar a continuidade da vida e do modo como com a velocidade que o progresso tecnológico vem estimulando a produção e consumo, em breve só nos restará consumir as pilhas de lixo, como lá no Alvin, né, vorazmente estamos produzindo, tornando o nosso planeta um local completamente inóspito. Então, só a responsabilidade pode nos impedir de continuar a serrar galho sobre o qual nossa espécie e as demais estão assentadas. Só uma compreensão profunda e efetiva dessa realidade, ou seja, nossa responsabilidade para com a nossa própria espécie, toda a biosfera, poderá garantir a continuidade da vida em nosso planeta. O único, até onde sabemos, que ele existe. Apesar de que eles encontraram lá no Marte, já todo mundo feliz que já pode mudar para lá se alguma coisa der errado. Então é assim, já está pensando em voltar, né?
ideológico, exige que o elevemos ao nosso dever ético. Duas dimensões implícitas e indissociáveis de todo ser que se pretende humano. Então, as referências, os estudos, todos em francês, que eu tive mais acesso, e do Olivier Depré, a Tarefa Leu, o texto lá da liberdade e da necessidade que eu mencionei, e dos filmes, Max e do Bom. Agora, isso aí é só para fechar. Quem quer mudança? Todo mundo. Quem quer mudar? Isso aí. Infelizmente é isso. Então, eu gostaria de agradecer a participação da professora Lia, com a brilhante exposição, que realmente veio sintetizar